Então, na formação de hoje, vamos aprofundar um pensamento de um grande padre da Igreja, São Justino Mártir. Então, ele é importante por diversos aspectos, né? Um grande padre da Igreja. Coloco em destaque que, em primeiro lugar, ele é um leigo, também um filósofo, e ele vai ser um dos principais padres apologistas do século II. Então, São Justino Mártir ele é importante para o pensamento cristão desse século. Até então, quando nós estudamos, por exemplo, os padres apostólicos, Santo Inácio, São Clemente Romano, São Policarpo, nós vemos que o discurso dos padres da Igreja, ou seja, a educação nos padres da Igreja, a formação cristã, ela segue muito um discurso exortativo. Poderíamos dizer que é baseado sobre a técnica do convencimento, convencer através, né, da palavra, da força da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Poderíamos dizer, em outras palavras, que nos primeiros séculos, sobretudo nas primeiras décadas, inclusive, a formação cristã era muito exortativa, baseada no querigma. Em outras palavras, predominava mais um discurso retórico, exortativo, para motivar, para convencer os cristãos a permanecerem fiéis à sua fé, apesar das perseguições. Na época dos apologistas, o discurso começa a mudar. Eu diria mais do que uma mudança, é um enriquecimento, um acréscimo. E este acréscimo é o seguinte: além desse discurso exortativo ad intra, ou seja, ao interno da comunidade cristã, agora os padres começam também a dirigir um discurso ad extra, ou seja, para fora, para pagãos, para judeus, para aqueles que não compartilham da fé cristã. E esse discurso é um discurso de defesa, de apologia, de defesa do cristianismo, de defesa da própria fé. Então notem, é normal que quando o discurso é mais dirigido a cristãos, né, ad intra, a parte interna, é normal que seja um discurso mais exortativo, que seja mais baseado no convencimento, na força da palavra de Deus, como é típico nos padres apostólicos, mas agora o discurso ele fica mais dialético, mais lógico, porque começam a chegar contra os cristãos diversas acusações, né? Acusações algumas populares, por exemplo, dizendo que os cristãos cometem infanticídio, canibalismo, incesto, etc. Né? Diversas acusações populares que os padres apologistas vão refutar, vão defender a fé cristã. Mas também críticas filosóficas, por exemplo, dizendo que o cristianismo é uma religião nova, não é uma religião antiga. Então os padres também vão ter de defender a antiguidade da fé cristã. E também acusações políticas, por exemplo, de não participar na vida civil, nas atividades do Império Romano, como pode ser o teatro, a corrida de cavalos, a batalha de gladiadores, etc., dos quais os cristãos não participavam por causa da idolatria. Então os padres vão começar a defender a fé contra essas acusações. E São Justino Mártir foi um grande pioneiro na defesa do cristianismo. As suas duas apologias, poderíamos também entendê-las como uma só, né? Essas duas apologias, e depois também o diálogo com o judeu Trifão, são obras mestras da cultura cristã. Então,
nós podemos dizer que com os padres apostólicos nós tínhamos um discurso mais exortativo. Em certo sentido, né, a ciência, a arte, por excelência, na época dos padres apostólicos, é mais a arte de convencer, de ensinar, né, através da eloquência, da retórica, da argumentação, baseada, é claro, nas Sagradas Escrituras, baseada na tradição da Igreja. Com os padres apologistas, sem deixar essa fase mais exortativa, mais de eloquência cristã, baseada na força do Evangelho, agora se acrescenta também a força da dialética, da lógica, da argumentação. Então, os padres apologistas vão usar, por assim dizer, são os primeiros que vão começar a usar os recursos da razão para convencer os pagãos, convencer os judeus da autenticidade da fé católica e refutar as acusações que pesam contra o cristianismo. E São Justino é um grande representante desta linha. Ele como leigo, em primeiro lugar, mas também como filósofo, né? Ele, natural de Nablus, na Palestina, ele peregrinou por diversas escolas de filosofia, filosofia estoica, aristotélica, pitagórica, até que ele conheceu o platonismo, o médio platonismo característico da sua época. E então ele adere fortemente ao platonismo e, estando nessa fase, ele conhece o cristianismo e, a partir daí, sem renunciar nunca à sua filosofia platônica, de origem platônica, ele vê como uma verdadeira preparação para o cristianismo. Essas sementes do verbo, sementes do logos presente na filosofia antiga, sobretudo na filosofia de Platão. Então aqui eu gostaria de apresentar para vocês, ainda que brevemente, alguns desses textos onde nós vemos, né, a influência da cultura clássica, né, da paideia clássica da educação filosófica antiga no pensamento de Justino e como essa paideia greco-romana é uma espécie de propedêutica, uma espécie de introdução ao cristianismo, porque ali estão também as sementes do Logos, as sementes da verdade, nas verdades que disseram os filósofos antigos. Aqui nós temos um trecho da primeira apologia, no capítulo 44, então diz assim, Justino, mártir, né? De modo que o próprio Platão, ao dizer a culpa é de quem escolhe, Deus não tem culpa, e aqui, por exemplo, ele está citando o livro da República de Platão, falou isto por tê-lo tomado do profeta Moisés, pois sabe-se que este é mais antigo do que todos os outros escritores gregos. Então, aqui está de fundo aquela acusação contra os cristãos de novidade, a novidade do cristianismo. Né? Para os antigos, sobretudo para a mente filosófica da antiguidade, algo novo era algo ruim, era algo que não estava ainda experimentado, era algo caótico, desorganizado, né? Algo todo revolucionado, bagunçado. Então, algo que era novo era algo ruim, algo que deveria ser rejeitado. Para os antigos, aquilo que era bom era propriamente o antigo, aquilo que tinha sido experimentado e comprovado pelo tempo. Por isso, os antigos filósofos
criticavam o cristianismo dessa novidade. O que Justino está dizendo aqui? Não, olha só, os nossos ensinamentos estão baseados já nos escritos de Moisés, né? Moisés profetizou, através dos seus escritos, a vinda de Cristo, a vinda do cristianismo. Então existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E Moisés é muito mais antigo do que Platão, né? O que ele está dizendo é isso, né? Então, a antiguidade da verdade do cristianismo é anterior à antiguidade de Platão. Em geral, tudo o que os filósofos e os poetas disseram sobre a imortalidade da alma e da contemplação das coisas celestes, aproveitaram-se dos profetas, não só para poder entender, mas também para expressar essa verdade. Então, os profetas são mais antigos do que os filósofos gregos. Daí que parece haver em todos, né, em todos esses antigos, algo como germes de verdade. Todavia, demonstra-se que não entenderam exatamente pelo fato de que se contradizem uns aos outros, né? Então vejam, embora a sabedoria dos antigos gregos tenha esses germes, essas sementes de verdade, contudo não entenderam exatamente, porque eles vivem sempre em contradição uns com os outros. Então os aristotélicos em contradição aos estoicos, os estoicos contradizendo os platônicos os epicuristas e assim sucessivamente. Embora existam essas sementes do Logos, não há um acordo entre eles na verdade que eles ensinam. Depois, no capítulo 46, ele vai dar continuidade a esse tema, dizendo: nós recebemos o ensinamento de que Cristo é o primogênito de Deus e indicamos antes que ele é o Verbo, o Logos, do qual todo o gênero humano participou. Aqui interessante também, ou seja, o ser humano, como diz Aristóteles, é um animal dotado de logos. Ou seja, o ser humano ele participa, é dotado de razão, logos, razão, né? Só que o nosso logos, vamos dizer assim, um logos com minúscula, nós participamos do logos com maiúscula, que é o verbo, é a razão do Pai. Portanto, aqueles que viveram conforme o logos são cristãos. Quando foram considerados ateus, como sucedeu entre os gregos com Sócrates, Heráclito e outros semelhantes, né? Então, uma da acusação contra os cristãos era de ateísmo, porque os cristãos não participavam da vida civil, não iam ao teatro, não iam à corrida de cavalos, não iam a batalhas de gladiadores, porque todos esses espetáculos eram espetáculos em honra aos deuses, protetores de Roma. Portanto, os cristãos se abstinham de participar de semelhantes eventos, de semelhantes entretenimentos, né? Porque para um romano, a religião era, né, dar culto a Roma, participar da vida civil, inclusive fazer carreira política, era também um ato de idolatria na época, porque era um modo de honrar os deuses protetores de Roma. E os cristãos eram acusados de ateus. Aqui Justino está dizendo que grandes intelectuais, grandes filósofos da antiguidade, como Sócrates e Heráclito, foram também acusados de ateísmo, porque eles não veneravam esses deuses falsos, né? Sócrates e Heráclito, pelo que nós vemos, né, nos escritos de Platão e outros textos, chegaram ao conhecimento de um primeiro princípio, o marré, um primeiro princípio de todas as coisas. E por isso eles foram também
considerados ateus, como nós cristãos somos considerados pelo Império Romano. E entre os bárbaros, também Abraão, Ananias, Azarias e Misael e muitos outros, cujos fatos e nomes omitimos agora, pois seria longo enumerar. De modo que também os que antes viveram sem razão, sem o Logos, se tornaram inúteis e inimigos de Cristo e assassinos daqueles que vivem com o Logos, com a razão. Mas os que viveram e continuam vivendo de acordo com ela são cristãos e não experimentam medo ou perturbação. Então, para São Justino, o cristianismo é a verdadeira filosofia, porque é a religião, não é a religião do livro, mas é a religião do Logos, da razão, do verbo, que se faz carne pela nossa salvação. E os cristãos vivem de acordo com o verbo. De nossos mestres, isto é, do verbo, que falou pelos profetas, Platão tomou o que disse sobre Deus ter criado o mundo, transformado uma matéria informe. A gente lê no livro da Sabedoria, mas também no livro Timeu de Platão, o tema da matéria informe. Para convencer-nos disso, escutai o que disse literalmente Moisés, o primeiro dos profetas, anteriormente já citado, mais antigo do que os escritores gregos. Por meio dele, dando-nos a entender de que maneira e com quais elementos Deus fez o mundo no princípio, o Espírito profético assim disse: No princípio Deus fez o céu e a terra era invisível e informe, e as trevas ficavam por cima do abismo. O Justino, ele sempre procura encontrar essas sementes de verdade nos textos dos antigos filósofos, sobretudo de Platão, para mostrar essa concordância que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, dentro da fé judaica, e depois o pensamento grego e o Novo Testamento. A filosofia grega, as verdades, as grandes verdades alcançadas pelos filósofos antigos, é uma espécie também de Antigo Testamento para os pagãos. E depois, aqui Justino, nesse parágrafo, ele continua falando dessas semelhanças, o que Platão, por exemplo, explicando no Timeu sobre o Filho de Deus, diz, deu-lhe a forma de ri no universo. O ri é o sinal de Christos e também da cruz. É o livro do Timeu, no número 36. Ele o tomou igualmente de Moisés. De fato, nos escritos de Moisés, conta assim que no tempo em que os israelitas tinham saído do Egito e se encontravam no deserto, foram atacados por feras venenosas, víboras, áspides e de todo tipo de serpentes que causavam a morte do povo. Então, por inspiração e impulso de Deus, Moisés pegou o bronze, fez uma figura de cruz e a colocou sobre o tabernáculo santo. Então são essas semelhanças. Portanto, nós não somos nós que professamos opiniões iguais aos outros, e sim todos, por imitação, repetem as nossas doutrinas. Entre nós, tudo isso pode-se ouvir e aprender até daqueles que ignoram as formas das letras, pessoas ignorantes e bárbaras de língua, mas sábias e fiéis de inteligência, e até pessoas mutiladas e privadas de visão. De onde se pode entender que isso não acontece pela sabedoria humana, mas se diz que é pela força de Deus. Então, ao contrário da sabedoria grega, a sabedoria cristã é uma sabedoria revelada aos simples. E também os simples podem participar desse conhecimento. Então, pessoas iletradas, ignorantes, bárbaras, pessoas mutiladas, cegas, podem também adquirir esse conhecimento profundo, aquilo que os filósofos gregos não conseguiram, ou pelo menos eles só imaginaram, tocaram, saudaram de longe, como diz a carta aos Hebreus.
saudaram de longe, isso os cristãos, eles têm em abundância. Com efeito, como já anotamos, os demônios sempre se empenharam em tornar odiosos aqueles que de algum modo quiseram viver conforme o Verbo e fugir da maldade. Portanto, não é de se admirar se eles, desmascarados, procuram também tornar odiosos, e com mais empenho ainda, aqueles que vivem não apenas de acordo com uma parte do verbo seminal, né, que no grego ele diz o kataispermatikou logos meros, né, mas conforme o conhecimento e a contemplação do verbo total, ou seja, katatentu pantos logo gnosin kai theorian, que é Cristo. Esse trecho aqui é muito interessante, né, porque diz que os antigos filósofos, naquilo que eles conheceram de verdadeiro, eles tocaram uma parte do verbo seminal, né? Uma parte. Mas eles não obtiveram o conhecimento e a contemplação do verbo total, aqui do tupantos logo, né? Do verbo total, que é Cristo. E que os cristãos, nós temos esse acesso ao verbo total, não uma parte do verbo que é dado aos pagãos, mas a totalidade do conhecimento e da contemplação. Por isso, a filosofia antiga para Justino vai ser essa como uma placa que indica o caminho, mas não é o caminho é Cristo. Né? Vai ser como uma preparação, uma propedêutica ao conhecimento profundo. E, portanto, a sabedoria profana tem também seus limites. Confesso que todas as minhas orações e esforços têm por finalidade mostrar-me cristão, não porque as doutrinas de Platão sejam alheias à de Cristo, mas porque elas não são totalmente semelhantes. Né? Então, São Justino não é que canonize Platão, ele não canoniza Platão, ele sabe que Platão tem coisas que não batem com o Evangelho, tem coisas que Platão errou feio, né? De cara à revelação de Deus. Né? Então ele não canoniza Platão, ele usa, né? Ele vê as verdades que Platão alcançou, mas sem absolutizar o pensamento de Platão. O importante é o pensamento de Cristo, é o Evangelho. Mas Justino não desdenha a filosofia de Platão. Mas porque as doutrinas de Platão não são totalmente semelhantes à de Cristo, como também as dos outros filósofos, os estoicos, por exemplo, os poetas e historiadores. De fato, cada um falou bem, vendo que tinha afinidade com ele, pela parte que lhe coube do verbo seminal divino, aqui outra vez, né? Então, eles têm uma parcela, têm uma parte, mas não têm o todo. Todavia, é evidente que aqueles que em pontos muito fundamentais se contradisseram uns aos outros, não alcançaram uma ciência infalível, nem um conhecimento irrefutável. Então, nós vemos aqui em São Justino precisamente isso. Né? A filosofia pagã tem também os seus limites. Né? Depois, ainda na segunda apologia, ele vai dizer assim: portanto, tudo o que de bom foi dito por eles pertence a nós cristãos, porque nós adoramos e amamos, depois de Deus, o Verbo que procede do mesmo Deus ingênito e inefável. Ele, por amor a nós, se tornou homem para partilhar de nossos sofrimentos e curá-los. Todos os escritores só puderam obscuramente ver a realidade
graças à semente do verbo ingênita. Então aqui é interessante, São Justino fala que essa verdade tocada por Platão, por Aristóteles, por os grandes filósofos da antiguidade, tocaram de modo obscuro, confuso, parcial. Com efeito, uma coisa é o germe e a imitação de algo, que é feita conforme a capacidade, e outra, aquele mesmo do qual se participa, imita, conforme a graça que também dele procede. Né? Então, em outras palavras, a sabedoria antiga é uma semente, uma imitação. Já a sabedoria cristã é a realidade, né, que procede de Cristo, Logos de Deus. Né? Então, nós vemos como que, a partir de São Justino, o pensamento cristão, ele dá um passo importante, né, em comparação ao ensino dos padres da Igreja, né, a pedagogia dos padres da Igreja, dos padres apostólicos, me refiro. Né? Os padres apostólicos, como dizíamos ao início, é uma pregação muito exortativa, muito baseada, digamos, no convencimento, na proclamação, na pregação do querigma, a partir dos padres apologistas, dos quais, sem dúvida nenhuma, São Justino é um dos maiores. Nós vemos como agora se começa também a utilizar os recursos da lógica, né, da dialética, para defender a fé cristã diante dos ataques dos pagãos.